E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. E nessa videoaula aqui, mais uma etapa aí, mais uma parte do caderno do aluno do quarto bimestre, tá? Primeira série do ensino médio. Vamos começar lá na página 187 com a atividade 9. Depois eu falo um pouco aí sobre a atividade 8, beleza? Matriz de referência para avaliação Saresp 2009. O retângulo ABCD da figura foi obtido a partir de um mosaico de hexágonos regulares, de modo que os pontos A, B e C e D correspondem aos centros dos hexágonos em cujo interior se encontram. Assim, admitindo que o retângulo seja pavimentado com partes de hexágonos cortados, sem perdas, o menor número de hexágonos que possibilitam essa pavimentação é... Então, uma atividade assim bem tranquila, na minha opinião, bem tranquila, é só você contar aí quantos hexágonos tem dentro dessa área aqui do retângulo. Então, veja, você tem aqui, ó, 3 inteiros, correto? Como ele falou, ó, esses pontos A, B, C e D, eles estão no centro, tá? Isso faz toda a diferença. Eles estão no centro, ó, essa linha aqui está passando pela metade desse lado. Tá? Então está dividindo a figura ao meio. Então nós temos aqui, ó, um inteiro, 2, 3, metade, 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 metade. Tá? Se você observar aqui, ó, esse pedaço que está aqui, ele representa exatamente 1/4 da figura, tá? Então, isso aqui é 1/4. 1/4 e 1/4. Tá? Se você não conseguiu enxergar esse daí, ó, vou tentar fazer aqui, ó. Se você dividir aqui ao meio, passar uma linha aqui ao meio, outra linha passando por aqui, ó, vai ter 4 partes idênticas, tá? 4 partes iguais aí, se divide em 4 partes iguais, do mesmo tamanho. Então aqui é só contar, né, ó. 4 vezes 1/4 vai dar 1 inteiro. 2 vezes metade vai dar 1 inteiro. Então, nós temos 1 formado pelos 4 cantos. 2, 3, mais 3 são 6. Na alternativa B, 6 hexágonos. Atividade 10 da AP do 7º ano, segundo bimestre de 2017, adaptada. Pretende-se revestir uma parede com 2 tipos de ladrilhos no formato de polígonos regulares, obtendo-se um encaixe perfeito, sabendo-se que um dos polígonos regulares é o octógono. Como mostra a figura a seguir, qual é a medida do ângulo do polígono regular que se encaixa perfeitamente perfeitamente e está representada por alfa? Então, alfa é aqui, ó, para fechar o triângulo, tá? Ou seja, para fechar a volta completa. Então, nós temos que ver quanto falta para 360 graus. Nós temos 135 graus mais 135 graus, que são ali os dois ângulos, né, internos do octágono. Somando aqui nós temos 10, vai 1, 3, 6, 7, aqui 2, 270 graus. Bom, 270 graus para 360 falta quanto? Então você faz esse cálculo, 360 graus menos 270, e aí a gente obtém aí o valor do alfa. Então 0, 6 não dá, fica 16, tira 7, fica 9, aqui ficou 2, 0, 90 graus, ou seja, a figura aqui que a gente vai colocar aqui é um quadrado, tá? Ou um retângulo, né? De 90 graus aqui, ó, esse ângulo alfa, 90 graus. Tá? Portanto, ó, alfa igual a 90 graus. Atividade 11 do Saresp 2012, adaptado. Considere uma região retangular ABCD. Para pavimentá-la, escreve-se um hexágono regular nessa região, conforme a figura. Vamos investigar a medida de cada um desses ângulos internos das regiões triangulares que sobraram, sem pavimentar. Então tá aqui, ó. As 4 regiões triangulares que não foram pavimentadas são congruentes. Então basta olhar para um triângulo, escolha um e você sabe a medida de algum
de algum dos seus ângulos, explique. Bom, se aqui é um retângulo, né, essa área aqui, ó, região retangular, significa o quê? Que os ângulos, tá, dessa região aqui, ó, 90 graus. Então, um dos ângulos aqui, 90 graus. E aqui dentro nós temos um hexágono, não é isso? Cadê, ó? Hexágono regular. E o hexágono regular, qual é a medida do ângulo interno do hexágono regular? Então, a medida do seu ângulo interno aqui, ó, tá, do hexágono regular é 120 graus, tá? 120 graus. Lembrando que isso daí a gente sabe porque a gente fez a atividade lá, vendo que o hexágono ele é formado por triângulos equiláteros, não é? Ó, triângulos equiláteros aqui, são 6 triângulos equiláteros, tá? E os ângulos do triângulo equilátero, você sabe que são todos o quê? Congruentes, né? E medem 60 graus. Portanto, por isso que o ângulo interno aqui do hexágono é 60 mais 60, né? 120 graus. Então, para fechar aqui, ó, meia volta, se eu tenho 120 aqui dentro, falta quanto para fechar a volta aqui, ó? Então, vai faltar 120 para 180, falta 60 graus. 60 graus, esse ângulo rosa aqui, ó, 60 graus. Bom, já temos 60, com mais 90, falta quanto ali para formar fechar os 180, né, que é a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, falta quanto? 30 graus. Dessa forma aí, nós conseguimos encontrar os ângulos, tá? Lembrando, aqui está perguntando sobre o ângulo, algum dos seus ângulos, né? Então, deu para saber todos, porque analisando aqui a figura, que é um retângulo, então tem um ângulo de 90 graus. E usando aqui o hexágono, calculamos aí os ângulos, os outros dois ângulos, né, utilizando aí as propriedades, né? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus e o ângulo interno de um hexágono é 120 graus. Se você soubesse a medida do ângulo central relativa a um lado do hexágono, te ajudaria a resolver este problema? Por quê? Bom, o problema já foi resolvido, né, mano? Que nós já sabemos já. Se a gente soubesse a medida do ângulo central relativa a um lado do hexágono, te ajudaria a resolver? Sim, sim. Por quê? Porque formaria um triângulo equilátero, né? E no triângulo equilátero, propriedade, são os 3 ângulos congruentes. E a gente já fez isso lá na área. Então, é só você voltar aí na letra A. Os ângulos internos desses triângulos são... Bom, os ângulos internos do triângulo são 60 graus, né? Porque ele é um triângulo equilátero. Então é isso aí, ó, 60 graus, alternativa D. Essa B aqui, a A, eu já respondi na A. Atividade 12. Um polígono é considerado circunscrito em uma circunferência quando seus lados são tangentes à circunferência, como na figura abaixo. Calcule a medida da diagonal do quadrado, sabendo que a medida do diâmetro da circunferência é 5 centímetros. Considere raiz de 2 igual a 1,414. Pois bem, nós temos aqui então um diâmetro, ok? Com esse diâmetro nós conseguimos aí calcular o que? A diagonal, o lado, né? O lado do quadrado. Se o diâmetro dessa circunferência é 5 centímetros, e ela tangencia aqui, né, esses 4 pontos tangenciam o quadrado, então essa medida aqui também é 5 centímetros. Bom, e aí para você encontrar a diagonal de um quadrado, né, você multiplica o lado vezes raiz de 2, tá? Isso é propriedade e é facilmente demonstrável. Vou desenhar aqui uma diagonal e demonstrar aí que a diagonal de qualquer quadrado é a medida do seu lado dividido por 2. Bom, então já dá para perceber aqui, né, que nós temos um triângulo retângulo. Vou chamar essa medida aqui de L, medida L, tá? Para eu demonstrar para vocês que para qualquer quadrado de qualquer medida vai valer isso que eu vou escrever aqui para você, tá? Aqui a diagonal eu vou chamar de D, diagonal D. Pois bem, então isso aqui é um triângulo retângulo, nós conhecemos os catetos, queremos saber a hipotenusa, então nós vamos aplicar Pitágoras.
Então vai ser o seguinte, ó. Diagonal ao quadrado vai ser igual a lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos. Então nós temos aqui que a diagonal vai ser igual a 2 vezes L ao quadrado, certo? Eu tenho 2, então 2 vezes. O quadrado passa em forma de raiz, então nós temos que a diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes o lado ao quadrado. Pois bem, isso aqui dá para separar em duas raízes, né? Pela propriedade aí dos radicais. Nós temos raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Raiz de L ao quadrado é L. Então, nós concluímos aí que a diagonal de qualquer quadrado vai ser sempre a medida do lado vezes raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Desse jeito aí, ficou fácil, né? Descobri aqui que a diagonal desse quadrado aqui é igual a 5, que é a medida do lado, vezes raiz de 2. Como ele pediu para a gente considerar a raiz de 2 como sendo esse valor aqui, é só fazer a multiplicação, né? 5 vezes 1,414. Isso aí vai dar 5 vezes 4, 20 vai o 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 5 vezes 4, 20 vai o 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. Então a diagonal deu 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas, vírgula, centímetros. 7,070 centímetros, tá? Conferindo aqui esse cálculo na calculadora, nós temos 5 vezes raiz de 2, 7,071, tá? Porque na calculadora eu não arredondei, aqui arredondou, usou aproximado, mas é isso aí. A atividade 13, um quadrado de área 6 centímetros quadrados está circunscrito em um círculo. Qual é a área do círculo? Considere o π igual a aproximadamente 3,14. Lembrando que o π é um número irracional, né? Então ele não é exato. Bom, nós temos aqui o raio. Nós temos a área do quadrado, né? Então a área de qualquer quadrado é igual à medida do seu lado elevado ao quadrado. Então se a área é 6, nós temos 6 igual a L ao quadrado. O quadrado passa em forma de raiz, então nós vamos ter que a medida do lado desse quadrado é raiz de 6. Raiz de 6 centímetros, tá? Portanto, o raio é metade do lado. O raio dessa circunferência é metade do lado, né? Por quê? Porque isso daqui, ó, é um diâmetro. Esse diâmetro equivale aqui ao lado, né? Tem a mesma medida que o lado do quadrado. Então, o raio é metade do diâmetro. Então, nós temos a área do círculo vai ser dada por πr ao quadrado, certo? Então, é só substituir agora, ó, π, 3,14. O r, raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado. Isso aí vai dar 3,14, que multiplica quem? 6, né? Por quê? Propriedade. Esse quadrado cancela com essa raiz. Então fica só o 6 fora da raiz. E aí nós temos aqui que multiplicar esses dois números aqui. 6 vezes 4, 24, vai o 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Duas casas, uma, duas, vírgula. Então nós temos que a área do círculo é 18,84 centímetros quadrados. 14. Considere um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio 8 centímetros, como na figura. Determine a medida do ângulo central do triângulo relativo ao lado. Bom, então aqui, ó, se você perceber aqui é o seguinte, você tem a circunferência dividida aqui em quantas partes? Ó, nós temos a circunferência dividida em uma, certo? Duas, três. São 3 partes idênticas, tá? Você sabe que a volta completa da circunferência é 360 graus. Então, a gente divide 360 graus por 3, nós teremos aí um ângulo de 120 graus aqui, ó. 3 ângulos, né, de 120 graus. Então, se esse triângulo aqui, ó, esse vértice está enxergando esse arco de 120, portanto, aqui dentro, né, também vai ser o quê? 120 graus, tá? Esse ângulo aqui
120 graus. Isso é propriedade. Calcule a medida do lado do triângulo. Então, a medida do lado do triângulo. Sabendo que o raio... Ó, cadê o raio? O raio dessa circunferência é 8. 8 centímetros. Então, como que a gente vai descobrir o comprimento do... Como é que é? Do lado. Vamos lá. Bom, para descobrir aí o lado do triângulo, nós vamos usar aqui algumas propriedades, ó, de construção. Eu vou construir aqui um outro triângulo aqui utilizando quem? O diâmetro, certo? Tá passando pelo centro, então essa linha vermelha aqui é o diâmetro. E aí eu vou fechar aqui, ó. Ok? E aí tem várias formas aqui de eu conseguir essas medidas aí, ó. Só que eu vou usar o que aqui? Eu vou usar trigonometria no triângulo retângulo, ó. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Por quê? Porque eu consigo saber os ângulos aqui desse triângulo. Eu consigo saber que ângulo é esse aqui, ó. Pois essa linha aqui é bissetriz desse triângulo. Ou seja, divide esse ângulo ao meio. Se ele é equilátero, todos os três ângulos do triângulo são 60 graus, tá? Portanto, aqui, ó, esse ângulo aqui que eu estou indicando aqui, ele mede quanto? 30 graus. Ok? Então, 30 graus, ó, tem a medida da hipotenusa, que é o raio. Aliás, é o diâmetro, né? Então, esse diâmetro aqui mede 2 vezes o raio, ou seja, 16 centímetros. Tá? Então, essa hipotenusa aqui é 16 centímetros. E eu tenho o valor de um ângulo. Então, eu vou usar quem? Razão trigonométrica. Vou usar a razão... deixa eu ver qual razão aqui para descobrir o lado, né? Vou usar a razão cosseno. Cosseno de 30 graus, porque esse cateto aqui está adjacente ao ângulo. Então, eu vou lá. Cosseno de 30 graus vai ser igual a cateto, que eu vou chamar aqui esse cateto de x, né? Aliás, de lado, vou chamar de L. É igual a L dividido por hipotenusa. Cosseno de 30 graus. 30 graus é um ângulo notável, você tem que saber de cor, tá? Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a L sobre 16. 16 passa multiplicando, tá? Então, nós teremos aqui, ó, isolando o L, nós temos que o L vai ser igual a 16, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. 16 dividido por 2 dá 8. Portanto, aqui nós temos o lado vezes raiz de 3. Isso aqui é propriedade, viu? Porque veja que a gente fez aqui, ó, para medida de lado, tá? Então, a mesma coisa do quadrado. Um triângulo inscrito numa circunferência, é um triângulo equilátero, né? Lembrando aqui, ó, que é o triângulo equilátero, sempre vai ser o quê? O lado dele vai ser L raiz de 3, tá? Então tá aí, centímetros. Atividade 15. Considere o triângulo equilátero circunscrito em uma circunferência de raio 8 centímetros, como da figura. Então tá aí a figura. Determine a medida do ângulo central do triângulo relativa ao lado. Tá. Então queremos saber esse ângulo aqui, ó. Então acabamos de ver lá, né, meu? Que um triângulo equilátero, ele vai ter um ângulo central de 120 graus. Então, esse ângulo aqui, 120 graus. Divide aqui a circunferência, ó, em 3 partes iguais. 120 graus, tá? Então, o ângulo central, letra A, 120 graus. E a letra B, nós temos, calcule a medida do lado do triângulo. Aí ficou fácil, né? Mesmo esquema, ó. O triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio 8. Tá, isso aqui é um pouquinho diferente. Então vamos lá, mesmo esquema, vamos utilizar aqui, ó, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Por quê? Aqui, ó, se nós traçarmos aqui esse raio aqui para baixo, né, se fechar aqui, ó, esse triângulo aqui vai ser um triângulo retângulo. Olha só, o triângulo rosa aqui, ele é retângulo aqui, ó. Então fica fácil, né? Nós temos um cateto, que é o raio. O raio é 8 centímetros, certo? E nós temos um ângulo. Esse ângulo aqui é metade, né, do ângulo aqui desse vértice, então é 30 graus. Então nós conhecemos um ângulo, conhecemos um cateto, ó, 30 graus aqui, né? E aí ficou fácil, né? Vamos usar o quê?
queremos saber a medida da hipotenusa desse caso aqui, né? Então nós temos o seno. Vamos usar seno de 30 graus, que vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Que nesse caso aqui, hipotenusa é essa medida aqui, ó, que é igual a essa, tá? Então, descobrindo essa medida aí, dá para saber a altura do triângulo. Então, nós temos seno de 30 é meio. Então, meio é igual a 8 sobre a hipotenusa. A hipotenusa passa multiplicando e o 2 passa multiplicando. Então, nós teremos uma altura de 16 centímetros. Tá? 16 centímetros. Ó. H vezes 1 meio vai dar H sobre 2. O 2 passa multiplicando 8, então H é igual a 16 centímetros. Aí fechou, né? Agora a gente tem um outro triângulo aqui, ó. Presta atenção que eu vou desenhar um outro triângulo aqui e você vai identificar já. Ó. Então aqui, ó. Agora nós sabemos esse cateto aqui, ó, 16. Essa altura aqui é 16. Certo? Se essa altura é 16, então nós temos aqui como triângulo, dá pra gente saber aqui o seguinte, ele quer saber o lado, né? Então nós temos, de novo, nós temos um cateto e nós temos um ângulo. Na verdade aqui agora a gente tem dois, né? Tem esse ângulo aqui, que é de 30, e tem esse ângulo aqui que é de 60. Então você fica à vontade aí para usar seno ou cosseno. Aqui eu vou usar, deixa eu ver, eu quero saber o lado, né? A hipotenusa. Então vou usar seno também. Vou usar seno de novo, ó. Então nós temos aqui seno de, deixa eu ver, seno de 60 agora, tá vendo? Que é o cateto oposto, ó. Seno de 60 é o cateto oposto aqui, que é o 16 que a gente conhece. Então seno de 60 graus é igual cateto oposto, que é 16, a altura ali do triângulo, dividido pela hipotenusa, que é o lado do triângulo. Então vai ser raiz de 3 sobre 2, que é igual a 16 sobre L. Portanto, o L vai ser igual a... passa multiplicando, né? Passa multiplicando e aqui a gente vai... Vamos lá. L vezes raiz de 3 sobre 2, certo? E depois a raiz de 3 sobre 2 está multiplicando, vai passar dividindo no 16. Então, nós teremos aqui desse lado 16 vezes 2 raiz de 3, tá? Isso aí vai dar 32 sobre raiz de 3. Então, continuando a conta aqui, ó. O lado do triângulo é 32 sobre raiz de 3. Como não podemos deixar a raiz de 3 embaixo, vamos racionalizar esse número aqui, ó. Multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí, obtemos o lado. Então, o lado é 32 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Esse é o lado desse triângulo aí. Respondendo aqui, ó. Então, item B, 32 raiz de 3 sobre 3. Bem bacana, né? Isso aí exercita bastante conhecimentos. 16. A figura a seguir apresenta um quadrado inscrito e um circunscrito em uma circunferência de 10, de raio 10 centímetros. Tá aí, ó. Qual a medida do lado do quadrado inscrito? Então, nós temos aqui a circunferência e o raio é 10, né? Então, ele quer saber esse quadradinho aqui, ó. Certo? Para isso, a gente vai ter que fazer o quê, ó? Vamos lá. Traçar a diagonal do quadrado aqui, ó. Então, nós temos a diagonal. A diagonal é exatamente o diâmetro da circunferência. Então, a circunferência tem raio 10, então essa medida aqui vale 20. E nós sabemos o que, ó? Que a diagonal de um quadrado, qualquer quadrado, vai ser a medida do lado vezes raiz de 2. Se nós temos que a diagonal é 20, nós temos L raiz de 2. Portanto, L vai ser o quê? 20 sobre raiz de 2. Racionalizando esse valor aí, ó, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, nós teremos 10 raiz de 2. Essa é a diagonal. Aliás, o lado, né? Esse é o lado do
quadrado. Tá aqui, ó, letra A, então. Medida do lado do quadrado é 10 raiz de 2. Letra B. Qual a medida do lado do quadrado circunscrito? Então, o quadrado grande. O quadrado grande, ó, tá vendo aqui? É só traçar um diâmetro. Se eu traçar um diâmetro aqui, eu terei a medida do lado grande. E nós sabemos que o diâmetro é 10 centímetros. Então, o diâmetro aqui, aliás, o diâmetro é 20, né? O diâmetro é 20. Então, o lado do quadrado maior, ou seja, do quadrado inscrito, vai ser 20 centímetros. 20 centímetros. 17. Um comerciante elaborou um logotipo para sua revenda formado por um hexágono regular circunscrito a uma circunferência de raio 4, que por sua vez circunscrevia um triângulo equilátero conforme representado na figura a seguir. Qual é, nesse logotipo, a medida do lado do hexágono? Bom, muito bem. Então nós temos aqui, ó, uma altura relativa aqui ao triângulo, ó, certo? Então nós conhecemos aqui esse ângulo, porque é hexágono. Hexágono é formado por triângulos equiláteros, tá? E todo triângulo equilátero ele tem o que no vértice? Ângulo de 60 graus. Então aqui é metade, ó, 30 graus, tá? E aqui é 60 graus. Então nós temos aqui esse ângulo, 60 graus, e nós temos esse ângulo aqui, 30 graus, tá? Além disso, conhecemos aqui que é o raio, né? O raio da circunferência, ó, 4 centímetros. Então, acabou, né? Ele quer saber o quê? A medida do lado do hexágono, ou seja, ao lado do triângulo equilátero ali, ó. Então, vamos aplicar quem? Deixa eu ver. Conhecemos aqui o cateto adjacente, não é? Queremos saber a hipotenusa, que é o triângulo equilátero. Se você calcular um dos lados, matou a charada. Então, vamos usar aqui, ó. Deixa eu ver. Ou cosseno de 30 ou seno de 60, tanto faz, né? Então vamos usar aqui, ó, seno de 60. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é 4 centímetros, que é o raio, né? Dividido pela hipotenusa, que eu vou chamar de L, que é o lado do hexágono. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, isso aqui é igual a 4 sobre o lado. O lado passa multiplicando. Então, nós teremos aqui, ó, lado é igual a raiz de 3 sobre 2, né? É igual a 4. E o raiz de 3 sobre 2 passa multiplicando ali o 4, né? Então, o lado vai ser igual a 2 vezes 4 dividido por raiz de 3. Ou seja, 8 sobre raiz de 3. Racionalizando, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, chegamos à conclusão de que o lado do nosso hexágono vai ser 8 raiz de 3 sobre 3 o quê? Centímetros. Então tá aí. O que mais? Vamos ver se tem mais aqui. Última aí, ó. 18. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, 2003 adaptada. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura a seguir. Nessas condições, quanto mede o ângulo θ? Então, o ângulo θ aqui dessa estrela, quanto será que mede, hein? Veja que nós temos aqui polígonos regulares, né? São hexágonos. São hexágonos aqui, ó. E o ângulo interno de um hexágono é quanto? Você sabe. 120 graus, né? Então, 120 graus mais 120 graus mais 120 graus. Aliás, aqui não. 1, 2, 3, 4, 5, né? Não são todos hexágonos, não. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Então, isso aqui são pentágonos. Então, nós vamos calcular aqui, ó, a soma dos ângulos internos, tá? Então, a soma dos ângulos internos de um polígono aqui, regular, vai ser dado por n menos 2 vezes 180 graus, certo? Então, aqui nós temos a soma dos ângulos internos de um pentágono, vai ser 5 menos 2 vezes 180 graus, ou seja, a soma é igual a 3 vezes 180 graus. Isso aí vai dar um ângulo, a soma de
3 vezes 180 vai dar 540 graus, certo? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 8, 24, vai o 2, 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5, tá? Como nós temos aqui, ó, quantos vértices? 5 vértices, então o ângulo interno é igual a 540 graus dividido por 5. Isso aí vai dar um ângulo de 108 graus. Bom, como o I é 108, então nós temos aqui, ó, 108 mais 108 mais 108, ou seja, 3 vezes 108 graus. Mais o pedacinho ali, que é o θ, tem que dar a volta completa, 360 graus. 3 vezes 108 vai dar, 3 vezes 8, 24, vai o 2, 3 vezes 0, 0, com mais 2, baixo o 2. 3 vezes 1, 3, 324 graus. Mais o θ é igual a 360 graus. Isolando o θ, nós temos que o θ é igual a 360 menos 324 graus. E aí nós vamos encontrar um θ igual a... Olha só, θ igual a... Falta quanto aqui para 360? 36 graus. 36 graus é o valor do θ. Com isso finalizamos aí mais uma etapa aí do Caderno do Aluno. Aliás, acho que é a última etapa, né? Acabou o bimestre, acabou o Caderno do Aluno, é nóis. Vejo vocês nos próximos vídeos. Abraço. Bom, conforme eu havia dito para vocês aí, ó, sobre a atividade 8, né, na página 182, pavimentação do plano. Então nós temos aqui, ó, pavimentação do plano. Dizemos que um conjunto de polígonos é uma pavimentação do plano ou ladrilhamento se e somente seus polígonos do conjunto cobrem sem cruzamento um plano. Os polígonos utilizados na pavimentação são chamados de ladrilhos e os vértices dos polígonos são chamados de nós de pavimentação. Veja alguns exemplos. Você tem aqui os exemplos, ó, aqui é um quadrado, aqui é um losango junto com um triângulo, ou são vários triângulos, não sei. Aqui quadrado, triângulos, quadrados e triângulos, equiláteros, tá? E aí na atividade 8 tem lá, ó, para você, pavimentação do plano com polígonos regulares, atividade experimental. Em grupo de 3 alunos, recorte de 18 triângulos, 15 quadrados, 4 pentágonos, 6 hexágonos, 8 hexágonos, não sei o que lá. Então tá tudo aqui, ó, as figurinhas para você recortar, né? Você vai recortar aqui as figurinhas e cobrir lá uma região no plano, né? Ó. Inicia uma pavimentação do plano utilizando apenas polígonos de mesmo tipo, unindo-os pelos seus vértices, colocando-os lado a lado. Faça isso com triângulos, depois com os quadrados, pentágonos, hexágonos e octágonos. Firmeza, você fez isso daí, já montou, né? Fez lá, beleza. Agora, com quais polígonos regulares é possível realizar a pavimentação do plano? Com quais polígonos regulares não foi possível realizar a pavimentação? Então, ó, só dá para você realizar a pavimentação do plano usando um tipo só de polígono com o quadrado e o triângulo equilátero e o hexágono, tá? Só esses três aí que dá para pavimentar. Os outros você vai ficar espaços lá entre elas, né? Não vai fechar. Então você vai ter que usar outros tipos, né, de polígonos aí para preencher esses espaços, tá? Que é o caso aí do octágono, por exemplo. O octágono você vai ter que usar uns quadrados para unir eles, né? Então, enfim, você vai ver lá. Se você fizer isso aí, você vai ver, tá? Então só dá para pavimentar com os três, né? Triângulo, hexágono e o quadrado. Os outros não dá. Você tem que misturar para conseguir. Discuta com seus colegas de grupo, escreva a explicação matemática para o fato de alguns polígonos regulares possibilitarem a pavimentação e outros não. Para possibilitar a pavimentação, a soma dos ângulos internos do polígono tem que ser 360 graus, tá? Aliás, os ângulos internos não. Quando você coloca lá os polígonos lado a lado, né, vértice com vértice, a soma ali dos ângulos tem que dar 360 graus, que é a volta completa, tá? Não entendeu não, mano? Porra, mano. Ó, você colocou os polígonos lado a lado. Deixa eu ver se tem uma figura aqui, ó. Ó, lado a lado é isso aqui, ó. Cadê? Ó, colocou, ó, um quadrado do lado do outro, tá vendo? Então, os ângulos aqui desse vértice aqui, ó, que estão em contato, se você somar eles, tem que dar 360 graus, tá? Todos esses aqui obedecem à propriedade aqui, ó. Esses ângulos aqui, a soma deles 360 graus. Esses ângulos aqui 360 graus, tá? Só assim para você conseguir fechar sem deixar espaços e sem sobrepor uma figura na outra, tá? Isso aí. Então, basicamente é isso aí, ó. O que mais que tem aqui?
cria uma pavimentação usando dois. Aqui é a sua criatividade, né, mano? Pega lá os negócios, combina eles e faz sua pavimentação aí. Beleza? Explique matematicamente por que a combinação de polígonos que vocês utilizaram possibilitaram esta pavimentação. Porque você vai ver lá que se possibilitou se possibilitou a pavimentação é porque a soma dos ângulos lá dos vértices é 360 graus. Beleza? Agora sim, encerramos por aqui. Vejo vocês ano que vem, é nóis.